Rei Sábio da Floresta. Parte 3. Havia uma grande clareira na floresta densa a cerca de 100 metros da aldeia. Embora aquela clareira tivesse sido feita pelos moradores cortando árvores, sob a proteção dos goblins, para fazer troncos, ainda parecia a boca aberta de alguma fera gigantesca. Ainz e os outros fizeram suas verificações finais, e então o jovem que os contratou falou: "Estaremos entrando na floresta depois disso, então contarei com você para me proteger." Dito isso, a área dentro da floresta faz parte da esfera de controle do Rei Sábio da Floresta, então, em circunstâncias normais, as chances de encontrar outros monstros são muito baixas. O problema é que os ogros que conhecemos ontem vieram de um lugar próximo ao território do Rei Sábio da Floresta, então algo deve ter acontecido na floresta. Embora dificilmente seja algo sobre o qual eu precise alertá-los, senhores, espero que todos permaneçam em guarda. O olhar de Nfirea pousou brevemente em Ainz. As espadas das trevas se viraram para olhar para Ainz também. "Bem, com você por perto, devemos ficar bem, Momon-san. Se aquele monstro chamado Rei Sábio da Floresta aparecer, vamos segurá-lo. Você deve escapar primeiro." Eles não puderam deixar de suspirar ao ouvir o pronunciamento confiante de Ainz. Ele parecia brilhar ainda mais forte em seus olhos do que depois da batalha de ontem com os ogros. Ainz sentia que algo estava errado cada vez que as pessoas ao seu redor faziam isso. Esta foi uma relíquia de raramente ser elogiado em sua vida passada. Ele invejou a maneira como Narberal pôde aceitar sua admiração tão naturalmente com um olhar presunçoso no rosto. "Se houver necessidade de correr, você poderia sair sem demora? Se o sábio rei da floresta for forte, terei de enfrentá-lo com todas as minhas forças e não quero que todos sejam pegos nisso." "Entendido. Se isso acontecer, protegeremos Nfirea-san e fugiremos da floresta. Mas também não se esforce muito, Momon-san." "Obrigado. Vou escapar quando ficar perigoso." "Então, Momon-san." Nfirea parecia vacilar entre a fala e o silêncio. No final, ele se decidiu e disse: "Você poderia não matar o sábio rei da floresta, mas, em vez disso, expulsá-lo? Por que é que Carne Village não foi atacada por monstros porque o território do Rei Sábio da Floresta está próximo? Se você derrotar o Sábio Rei da Floresta, eu vejo. Isso pode ser um pouco demais. Momon-san é forte, mas seu oponente é um monstro lendário. Ele não estaria em apuros se não pudesse se defender com todas as suas forças. Como ele teria o luxo de... Compreendo." "Uá!" Lucrut exclamou em choque. As outras espadas das trevas permaneceram em silêncio, mas sua surpresa estava estampada em seus rostos. "Pode ser difícil, mas tentarei ir devagar e apenas afugentá-lo." A resposta de Ainz, cheia de confiança, causou arrepios na pele de seus companheiros aventureiros. Mesmo que seu oponente seja um monstro lendário que viveu por séculos. É este o tipo de atitude que só os fortes têm. A julgar pela personalidade de Momon-san, ele provavelmente não está exagerando ou blefando. Em forte contraste com as espadas das trevas, Nfirea tinha uma ideia do poder de Ainz, e ele tinha uma expressão aliviada em seu rosto. Quando ele olhou para o jovem, Ainz riu em seu coração. Nfirea esperava que os monstros não atacassem a Vila de Carne. Sendo esse o caso, tudo o que Ainz precisava fazer era ter outros monstros substituindo o Rei Sábio da Floresta para reforçar sua área de influência. Dessa forma, ele ainda poderia realizar o desejo de Nfirea. Mesmo que ele acabasse matando o Rei Sábio da Floresta, tudo o que ele tinha a fazer era enviar vassalos de Nazarick para substituí-lo. Tudo certo. Agora, vamos seguir em frente. As ervas que procuro desta vez têm esta aparência. Se alguém as encontrar, me avise." Nfirea tirou uma amostra de uma planta murcha de uma bolsa de coleta de ervas em sua barriga. "Oh, é grama Ngenak." Para Ainz, parecia o mato no chão. No entanto, Dini, o druida, era diferente e ele imediatamente deu um nome à planta. Lucrut e Nia assentiram em resposta ao ouvir o nome. Eles provavelmente tinham algum conhecimento sobre ervas, e o nome movimentou suas memórias. Assim como ele estava hesitando em fingir que sabia, todos olharam para Ainz. "Momon-san, você está bem?" "É. Ah, essa planta? Já ouvi falar." Ainz calmamente acenou com a cabeça em concordância.
Se ele não fosse um morto-vivo, sua voz poderia ter se tornado aguda de pânico, mas seu capacete impedia que outros vissem sua expressão, o que também escondia seus sentimentos. Ainz estava envolto em uma armadura pesada e era uma figura imponente, mas seu coração estava mais perto de um coelho. Sim, esta erva é comumente usada para fazer poções. Então, é comumente encontrado perto de aventureiros. Realmente é. Agora entendo por que viemos a este lugar. Ouvi dizer que ervas selvagens são mais potentes do que as cultivadas, não? Está certo. Aliás, o fato de usarmos ingredientes totalmente naturais em nossas poções é um motivo de orgulho para nós. Bem, eles são apenas cerca de 10% mais eficazes do que os da concorrência. Esses 10% podem ser cruciais para pessoas que frequentemente colocam suas vidas em risco. E pensar que você vende poções melhores pelo mesmo preço, como esperado de um Bareari, que construiu sua reputação vendendo poções de alta qualidade. Ao ouvir Nfirea e as espadas das trevas discutindo poções, Ainz caiu em um pensamento profundo. Em Yggdrasil, poções de cura geralmente eram feitas por meio de habilidades que só estavam disponíveis em certas classes de trabalho, ou lançando os feitiços desejados nos ingredientes apropriados. Embora Ainz soubesse um pouco sobre esse campo, tudo o que sabia era que os ingredientes eram feitos pela combinação de substâncias específicas com um solvente alquímico, mas nunca pelo uso de ervas. Em outras palavras, as poções neste mundo foram feitas de uma maneira diferente das de Yggdrasil. Deve ter sido isso que Nfirea quis dizer com não poderia ser feito por métodos normais. Ainz estava convencido de que dominar as técnicas de preparação de poções deste mundo fortaleceria Nazarick. A questão agora era como dominá-los. Enquanto ele pensava, a conversa parecia ter se voltado para o trabalho mais uma vez, e Ainz se virou para ouvir. Há uma clareira na floresta, que designei como nosso destino. Já falei sobre aquele lugar, Lukrut-san, então, por favor, nos guie até lá. Depois de ouvir o casual deixe comigo, Nfirea voltou-se para os outros. Então, vamos começar a coleta de ervas. Eu tenho uma sugestão, na verdade. Por favor, diga-nos, Momon-san. Já que Nabi pode lançar algo como o feitiço alarme que usamos ao armar o acampamento, poderíamos nos separar temporariamente quando chegarmos ao destino? Todos, incluindo Nfirea, franziram as sobrancelhas. Isso era porque eles estavam preocupados com a possibilidade de sua força de combate mais forte deixá-los em uma área tão perigosa. No entanto, Nfirea respondeu rapidamente. Isso é bom. No entanto, por favor, não vá por muito tempo. Claro. Para não me perder, vou amarrar uma corda a mim mesmo. Puxe se houver alguma coisa. Então, eu poderia ir também? Preciso observar com cuidado caso você e Nabi-chan façam algo estranho no mato. Morra, forma de vida inferior, barata. A luxúria é a única coisa que resta na sua cabeça? Se eu castrasse você, você ainda seria capaz de se mover? Já chega, Nabi. Lukrut-san, não há necessidade de ir tão longe. Embora, eu gostaria de perguntar a Nia-san se há um feitiço que pode dizer onde os membros do seu grupo estão quando você está espalhado pela floresta. Seria conveniente se tal magia existisse. Eu nunca ouvi falar de tal feitiço. Ele iria ser muito útil se ele existisse. Ainz acenou com a cabeça ao ouvir a negação de Nia. Existe um feitiço de sexta camada que pode detectar a localização de objetos específicos. Eles não têm conhecimento nesse campo, ou é que existem feitiços que são exclusivos de Yggdrasil assim como existem feitiços que são exclusivos deste mundo? Ainz colocou esses pensamentos de lado por um momento e ergueu o queixo para sinalizar a Narberal, indicando que ela deveria se preparar. Tendo recebido suas ordens, Narberal imediatamente começou a avaliar as espadas das trevas. Então, Momon-san e Nabi-san vão nos deixar por um tempo, e nós colheremos as ervas quando elas voltarem. Como era a decisão do empregador, ninguém mais poderia se opor. As espadas das trevas acenaram com a cabeça uma por uma. Depois que a discussão e outros assuntos foram concluídos, Nfirea pediu que eles se retirassem. O grupo colocou sua bagagem nos ombros e entrou na floresta. Havia árvores derrubadas pelos moradores próximos. A terra já estava seca. Parecia um trecho de floresta facilmente percorrível, mas a paisagem diante de seus olhos lentamente se transformou em algo como um labirinto verde.
Não havia marcos na floresta e era impossível dizer em que direção se estava se movendo. Uma sensação de mal-estar tomou conta de todos, como se tivessem sido engolidos. As árvores que arranhavam o céu intensificaram ainda mais essa inquietação, e a maioria das pessoas teria se assustado com a cena. No entanto, Ains tinha uma mente de morto-vivo e não sentia medo, além dos vestígios de sua mente humana. Ele elogiou calmamente a magnífica vista natural à sua frente. Na floresta de Yggdrasil e em outras zonas naturais, ele considerou essas coisas um cenário simples no jogo. Mesmo agora, ele ainda pensava da mesma maneira. Ains, que estava orgulhoso do projeto da grande tumba de Nazarick, estava repleto de emoções complexas. Ele não esperava que a floresta natural pudesse ser tão inspiradora. Eu vejo porque o Blue Planet Sun gostava tanto da natureza. Ele olhou em volta enquanto inspecionava a floresta, mas estava pacífica e ele não viu nenhum vestígio de qualquer animal. Além do som distante do canto dos pássaros, não havia sinal de vida aqui. Ao mesmo tempo, ele observou Lucrut, o patrulheiro, avançando com cuidado, mantendo uma vigilância com todos os seus 5 sentidos. Ele parecia ter concluído que não havia nenhuma criatura viva escondida nas proximidades. Na verdade, há alguém escondido atrás de nós. Ains estava orgulhoso da pessoa se esgueirando atrás dele. O grupo, com exceção de 2 pessoas, estava cheio de tensão enquanto caminhavam silenciosamente pela floresta, onde a luz do sol não conseguia penetrar e que era surpreendentemente fria. Eles suavam muito porque o terreno era difícil e eles estavam sob grande estresse mental. Finalmente, eles alcançaram uma clareira com cerca de 50 metros de largura. Chegamos ao nosso destino. Vamos nos espalhar a partir daqui e colher ervas. Todos começaram a abaixar seus equipamentos depois de ouvir Fireia se desabafar com sua bagagem. No entanto, eles não relaxaram. Em vez disso, eles observaram cuidadosamente os arredores, prontos para lidar com qualquer acontecimento repentino. Isso porque eles não estavam mais no mundo dos homens. Então, vamos nos mover conforme planejado anteriormente. Depois que Fireia respondeu afirmativamente a essa afirmação, Ains amarrou uma corda a uma árvore próxima, pegou a outra ponta e foi para a floresta. A corda que ele segurava não era grossa, mas era muito forte. Não iria quebrar apenas por ser arrastado pelo chão. Enquanto seguravam a corda, Ains e Narberal podiam se mover em linha reta para a floresta. Normalmente falando, era quase impossível se mover em linha reta, pois as árvores atrapalhariam. No entanto, a corda que seguravam mostrava o caminho e os 2 puderam prosseguir, apesar de sua inexperiência com a floresta. Eles se moveram cerca de 50 metros para dentro da floresta, parando quando a corda quase acabou. Árvores e vegetação bloqueavam o caminho atrás deles, então eles não se preocuparam em serem vistos. Havia alguém por perto que poderia lidar imediatamente com qualquer um que os estivesse seguindo, então não havia necessidade de se preocupar com isso também. Aqui deve ficar bem. Sim. Então, vamos discutir como melhorar minha reputação aqui. Posso perguntar como você planeja fazer isso? Envolve encontrar muitas das ervas que eles querem? Ains olhou calmamente para Narberal, e então balançou a cabeça. Eu pretendo lutar contra o rei sábio da floresta. Narberal parecia ter um ponto de interrogação sobre sua cabeça, então Ains explicou mais. Meu objetivo é imprimir meu poder sobre eles de uma forma facilmente compreensível. A batalha com os ogros não foi suficiente para convencê-los de seu poder? Você não está errado em dizer isso, mas goblins e ogros não são suficientes. Quando eles discutem minhas realizações na cidade, há uma grande diferença entre dizer que matei um ogro com um golpe e dizer que derrotei o rei sábio da floresta. Um deles se espalhará muito mais rápido e mais longe do que o outro. É por isso que preciso fazer um bom show. Eu vejo. Como eu pensei, seus planos levam tudo em consideração, Ain-sama. Ainda assim, como vamos encontrar aquele rei sábio da floresta? Já planejei isso. Quando Narberal estava prestes a perguntar, um terceiro orador interrompeu. Sentiu, é por isso que estou aqui. Narberal sacudiu a cabeça em direção à origem da voz repentina. Ela até estendeu a mão direita, preparando-se para mirar e lançar um feitiço. No entanto, seu rosto mudou imediatamente ao ver quem era o orador. Aura-sama. Por favor, não me assuste assim. Desculpe, tio.
Uma garota elfa negra apareceu de trás de uma árvore próxima, com um sorriso radiante que parecia dizer "Ei" em seu rosto. Ela era uma das guardiãs gêmeas do 6º andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Posso perguntar quando você chegou? Eu tenho seguido você e a Insama desde que você entrou na floresta. Aura era uma besta domadora guarda florestal, então rastrear pessoas na floresta era brincadeira de criança para ela. Embora fosse verdade que Lucrut também era um ranger, a diferença em suas habilidades era tão grande que não havia como ele tê-la visto. Então, meu trabalho aqui é encontrar o monstro chamado de Rei Sábio da Floresta, e então incitá-lo a atacar a Insama. Está certo. De acordo com nossa inteligência anterior, o Rei Sábio da Floresta é uma besta de 4 patas com pelo prateado e uma cauda em forma de cobra. Isso te lembra de alguma coisa? Está tudo bem. Deve ser aquele cara, Aura respondeu enquanto olhava para cima. Se for esse o caso, você quer que eu o domine diretamente? Isso também é uma alternativa, mas não vamos. Aura, a domadora de feras, deve ser capaz de subjugar facilmente o Rei Sábio da Floresta. No entanto, seria problemático se alguém descobrisse que a Ins estava puxando todos os cordões. Portanto, seria mais sensato evitar ter que se preocupar com essas coisas. A propósito, Aura, como está o progresso no assunto que pedi que você tratasse? Sim. Aura fez uma genuflexão rápida diante de Ins, como uma vassala de seu soberano. Não parecia exatamente o estilo de Aura, mas Ins respondeu na mesma moeda, ouvindo seu relato em sua capacidade de mestre. A ordem que você me deu para investigar e controlar o interior da floresta, verificar se há alguma forma de vida disposta a obedecer a Nazarick e montar um depósito de recursos está indo bem, a Insama. É mesmo, a Ins respondeu simplesmente. Antes de ir para Irrantel, a Ins havia passado ordens diferentes para cada guardião. A razão pela qual ele ordenou que Aura e Mari explorassem a grande floresta foi para garantir a segurança de Nazarick e coletar informações. Quanto ao depósito de recursos, pode ser melhor descrevê-lo mais como um abrigo. A razão pela qual ele ordenou que ela construísse ali foi para fornecer um esconderijo caso houvesse uma emergência e ele não pudesse retornar a Nazarick. Além disso, seria melhor ter uma base de operações alternativa para evitar que a localização de Nazarick fosse revelada. E, claro, pode ser usado para armazenar todos os tipos de suprimentos e recursos. Ele ordenou que ela encontrasse criaturas que obedecessem a Nazarick porque ele queria ver se ele poderia aumentar seu poder. Além disso, ele queria aprender como alguém fazia para ganhar níveis neste mundo. Por causa dessa série de tarefas, Aura, Mari, os vassalos designados para construção e outras entidades poderosas invadiram a floresta e perturbaram o equilíbrio de poder dentro dela. Foi por isso que os ogros e outros monstros escolheram fugir, mesmo correndo o risco de pisar no domínio do sábio rei da floresta. Mesmo assim, a construção do armazém levará muito tempo para ser concluída. Isso não pode ser evitado. Afinal, faz pouco tempo que eu lhe dei essa ordem. Enquanto Aura tinha acesso a golems e mortos-vivos de Nazarick, que podiam trabalhar para sempre sem precisar dormir ou comer, esta não era uma tarefa que poderia ser concluída facilmente, considerando a quantidade de trabalho que precisava ser feita. Está tudo bem se demorar mais tempo. Faça o seu melhor para torná-lo perfeito. Faça todos os preparativos para a defesa, para não falhar se formos atacados. Sim. Entendido. Muito bem. Então, Aura, vou deixar o assunto do Rei Sábio da Floresta para você. Sim. Aura respondeu energicamente enquanto se levantava. Depois que Ins deu adeus a Aura, um lobo preto gigante com um pelo preto lustroso saiu de trás de uma das árvores, como se estivesse esperando por aquele momento. Seus olhos vermelhos flamejantes brilhavam com inteligência, provando que não era uma mera besta. Isso não foi tudo. Nos galhos de outra árvore havia um monstro de 6 patas que parecia a fusão de um camaleão e uma iguana. Sua pele escamosa percorria uma série caleidoscópica de mudanças de cor na velocidade da luz. Era tão grande quanto o lobo de antes. Fen, Quadracile, o que há com você? Preocupado comigo? O enorme lobo chamado Fen gemeu e acariciou Aura. Quadracile mostrou a língua e lambeu levemente o topo da cabeça de Aura. Ainda temos que fazer o trabalho que a Insama nos deu.
A força de luta de Aura estava em segundo lugar entre os guardiões de Nazarick, e o fato era que alguns dos guardiões da área eram mais fortes do que ela. No entanto, isso só levou em consideração suas habilidades solo. O forte de Aura não residia em lutar como uma unidade solitária, mas como parte de um grupo. Das centenas de monstros que Aura podia invocar, o nível mais alto entre eles era 80. Com a ajuda das habilidades de Aura, eles podem atingir o nível 90 ou mais. Com essas feras sob seu comando, suas habilidades de combate ultrapassavam em muito as de qualquer outro guardião. Os dois monstros aqui eram duas das bestas mágicas de alto nível favoritas de Aura, a divina besta Fenrir, também conhecida como Fen, e a igualmente poderosa Itzana, Quadracile. Ao ouvir as palavras de Aura, Fen e Quadracile pararam de brincar. Tudo bem, vamos lá? Aura liderou as duas bestas mágicas em uma corrida pela floresta. Mesmo estando rodeados por uma floresta densa, eles não foram impedidos de forma alguma, movendo-se tão rápido quanto o vento. Após cerca de 30 minutos de corrida, Aura chegou ao seu destino. Aura sorriu. Era um sorriso frio que não combinava com seu rosto jovem. Era em partes iguais inocente e cruel. Eu meio que queria para mim, mas a Insama me deu uma ordem, então não posso evitar. Ela não parecia estar falando com seus animais de estimação, mas sim murmurando para suas joias. Aura sabia onde o rei sábio da floresta construía seu covil porque há muito desejava dominá-lo para si mesma. O sábio rei da floresta era muito mais fraco do que os próprios monstros de Aura, então não tinha valor para ela. No entanto, era uma criatura desconhecida para Aura, e isso inflamou o desejo de seu espírito de colecionador. Era uma pena ter que abrir mão disso, mas se ela estava entregando isso a seu mestre, o ser supremo a quem ela devia toda a lealdade, então ela não tinha queixas. Agora, então, Aura começou a transmutar as moléculas de ar em seus pulmões. O hálito recém-recombinado não era uma substância natural e vazou por entre seus lábios rosados. Essa respiração dela podia controlar as emoções. Normalmente, sua respiração preenchia apenas um pequeno raio ao redor dela, então era mais como um tipo especial de habilidade passiva. No entanto, se ela quisesse, ela poderia combinar essa técnica com outras habilidades de mira para atingir qualquer alvo em um raio de 2 quilômetros com perfeita precisão, mesmo em uma floresta como esta. No entanto, não havia necessidade disso. Como seu objetivo era remover quaisquer sinais de sua passagem, ela se esgueirou em seu alvo. Nem mesmo suas feras mágicas, muito menos os animais naturais da floresta, podiam detectar Aura como ela era agora. Aura orgulhosamente caminhou até o rei sábio da floresta, todos os vestígios de sua presença completamente apagados, e respirou levemente. Sua respiração continha elementos que induziam o terror, assustando o sono do rei sábio da floresta. Cada cabelo do rei sábio da floresta se arrepiou e ele fugiu imediatamente. A velocidade de uma fera de 4 patas aterrorizada era surpreendente. No entanto, Aura, que o perseguia por trás, foi ainda mais rápida. Aura acompanhou o sábio rei da floresta, perseguindo-o em direção a Ins, como se ela fosse um espectro guiado da morte. Ainda assim, eu me pergunto se eu poderia tomar sua pele se ele morrer. Houve uma perturbação na floresta. Lucrutz aguçou os ouvidos ao sentir a mudança no ar. Ele examinou os arredores com uma expressão sombria no rosto e cautela no coração. Algo está vindo. Quando ouviram isso, as espadas das trevas pararam de coletar ervas e sacaram suas armas em preparação para a batalha. Pouco depois, Ainz apertou ainda mais suas espadas grandes. É o rei sábio da floresta? Ninguém respondeu à pergunta incômoda de Nfirea enquanto ele colocava as ervas em suas sacolas. Todos apenas observaram as profundezas da floresta em silêncio. Isto é mal. Até o geralmente volúvel Lucrut falava em tom sério. Algo massivo está chegando. Não sei por que está se movendo em um padrão serpentino, mas pelo som da grama pisoteada, deve estar aqui em breve. No entanto, não posso ter certeza se é o rei sábio da floresta. Vamos recuar, não importa se é o rei sábio da floresta ou não, ficar aqui é muito perigoso. Mesmo que não seja o rei sábio da floresta, nós entramos em seu território, então as chances de ele nos perseguir são muito altas. Ao dizer isso, Peter olhou para Ainz. Momon-san, podemos incomodá-lo para ser o guarda-costas? Sem problemas. Deixe comigo.
Nós cuidaremos do resto. As espadas das trevas gritaram seu encorajamento para Ains, um após o outro, enquanto ajudavam Fireia a se retirar da floresta. Momon-san, por favor, não exagere. A voz de Fireia carregava uma fé absoluta em Ains, e seus olhos brilhavam de admiração sob seu cabelo. Isso fez Ains se sentir profundamente desconfortável e ele desejou que eles fossem embora rapidamente. Enquanto os observava desaparecer na floresta do outro lado da clareira, uma pontada de desconforto percorreu Ains. Ele não tinha certeza se poderia deixar a floresta sozinho, mas então ele imediatamente considerou que poderia deixar Aura guiá-lo. Havia um problema mais urgente diante dele no momento. Droga! Eles podem pensar que não é o rei sábio da floresta. E mesmo se eu o trouxer de volta para Nazarick, preciso de alguma prova de que o derrotei. Devo cortar uma de suas pernas? Ain-sama. O olhar de Narberal estava longe, olhando para a sombra poderosa que emergia das árvores distantes. Não havia como decifrar sua forma porque estava escondido atrás das árvores e, sem o sol para iluminá-lo, não havia como saber se seu corpo era, de fato, prateado. O nosso convidado chegou? Ou talvez sejamos os convidados. Ains preguiçosamente meditou enquanto se colocava na frente de Narberal. Ele não tinha ideia de quão forte era, que nível era, então Ains tomou a decisão lógica de se colocar na frente do lançador de magia Narberal, que não era adequado para combate corpo a corpo. Assim que ele ficou na frente de Narberal, Ains sentiu o movimento do ar. Ele imediatamente cruzou suas grandes espadas na frente dele como um escudo. Ele ouviu algo como o som de aço encontrando aço, e uma força tremenda desceu sobre os braços de Ains. Um objeto pesado e rápido atingiu as grandes espadas que Ains estava segurando. Ele viu uma longa cauda em serpentina recuar lentamente para trás de uma árvore. Sua cauda ataca como um chicote. No entanto, a julgar pela sensação e som do impacto, aquela cauda deve ser tão dura quanto metal. Seu raio de ataque de mais de 20 metros será difícil de lidar, mas como ele vive com uma cauda assim? Sem habilidades de linha de frente, Ains não tinha ideia de como lidar com isso. Tudo o que ele podia fazer era avançar para o combate corpo a corpo com seu inimigo. Ains suspirou. Claro, isso era apenas um movimento, já que Ains não tinha pulmões. Ele apoiou os ombros em uma posição de batalha, pronto para contra-atacar. Em resposta a isso, uma voz grave e serena ressoou da floresta. Que espetacular! Pensar que você poderia suportar o golpe deste. Talvez esta seja a primeira vez que este encontra um inimigo possuidor de tal destreza. Este. O rosto ilusório de Ains endureceu, e então ele considerou que aquelas palavras já haviam sido traduzidas. Ains decidiu que este era o equivalente mais próximo do que realmente foi dito. Então, ó invasor de meu domínio. Se tu decidires abandonar o campo, este não te perseguirá, em honra da tua magnífica defesa. O que te dizes? Que pergunta tola. Claro que pretendo derrotá-lo para meu próprio ganho. Falando nisso, você está tão inseguro sobre sua aparência que tem que se esconder nas sombras? Ou você é tímido por natureza? Que língua selvagem tens, ó invasor? Agora, observe a forma poderosa deste. Fixe com os olhos arregalados e a língua presa, e trema de pavor e espanto. O sábio rei da floresta emergiu lentamente das árvores, revelando seu corpo para ele. Como ele viu, os olhos ilusórios de Ain se arregalaram. Fufufu, este sente o teu medo e alarme por baixo do teu capacete. Um sorriso torceu o rosto da besta mágica, e ele enrolou sua longa cauda. Havia estranhos glifos e símbolos no pelo prateado que cobria seu corpo. Era mais ou menos do tamanho de um cavalo, mas era baixo, sendo maior na dimensão horizontal do que na vertical. O sábio rei da floresta diminuiu a distância entre eles. O que é isso? Um sentimento indescritível tomou conta de Ains. Depois de se tornar um morto-vivo, todas as emoções fortes que sentiu foram imediatamente suprimidas. Com isso em mente, provavelmente não era uma emoção muito forte. Mesmo assim, ele não sentia isso há muito tempo, incluindo seu tempo em Yggdrasil, a sensação quando um monstro apareceu diante dele. Eu tenho uma pergunta. Qual é o nome da sua espécie? Este aqui é conhecido em tua língua como o Rei Sábio da Floresta. Além disso, este não possui outros títulos. Ains engoliu em seco e perguntou mais. Sua espécie. Eles podem ser chamados de hamsters?
O sábio rei da floresta. Pelo que Ains pôde ver, parecia muito com um hamster. Seu pelo era prateado, ou melhor, branco como a neve, contrastado por seus olhos pretos redondos, e seu corpo parecia um coque gigante. É claro que os hamsters não tinham caudas tão longas, não ficavam maiores do que um ser humano. No entanto, esses dois fatores à parte, ele honestamente não conseguia pensar em nenhum outro animal que pudesse se comparar. No total, 100 em 100 pessoas concordariam que era um hamster. Bem, um hamster gigante. Talvez um hamster mutante ou algo parecido. Ele inclinou sua adorável cabeça, não parecia ter um pescoço, e o sábio rei da floresta cheirou o ar antes de falar novamente. Este viveu em solidão toda a minha vida. Este não pode te responder, pois este não sabe deste. Ou você insinua que conhece a espécie deste? Eu acho, mais ou menos. Um dos meus ex-amigos uma vez manteve uma criatura que era semelhante a você. Ain se lembrou daquele amigo dele, e de como esse amigo não tinha se conectado a Yggdrasil por cerca de uma semana porque o animal de estimação do amigo, hamster, havia morrido. Atrás dele, Narberal silenciosamente disse, provavelmente porque ela havia aprendido algo sobre um dos 40 seres supremos. O que? Pensar que seres como este seriam criados como animais de estimação. O sábio rei da floresta inchou as bochechas. Ains não tinha ideia se era infeliz ou tentando intimidá-lo, ou outra coisa. A única coisa que Ains podia ter certeza era que definitivamente não estava comendo. Este ora para que me esclareça sobre esse assunto. Este é um ser vivo e deve procriar. Se outros da mesma raça existem, então este deve ir adiante e se multiplicar, para que não se torne um fracasso como ser vivo. De acordo com a lógica do rei sábio da floresta, Ains, que não conseguia se reproduzir, era impróprio para ser um ser vivo. Enquanto ele se agarrou à desculpa de que ele era morto-vivo e não, de fato, uma criatura viva, Ains respondeu fracamente. Não era tão grande quanto você, de qualquer maneira. Seja como for. Por acaso era um jovem? Não, mesmo totalmente crescido, era pequeno o suficiente para caber na palma da minha mão. Com uma vaga sensação de tristeza, os bigodes do rei sábio da floresta caíram. Na verdade, isso é um exagero. Este deve passar os anos na solidão, afinal. Se você fosse uma espécie de aparência mais impressionante, não seria tão ruim. Mas você é um hamster. Eu simpatizo com sua situação, mas se houvesse outros como você, seu número aumentaria sem fim e o mundo poderia acabar sendo destruído. O sábio rei da floresta contraiu os bigodes. Embora seus olhos fossem do mesmo preto brilhante de sempre, parecia haver um pouco de raiva em seu tom. Que ultraje! Aumentar o número de uma espécie é importante. E este viveu sem companhia toda a minha vida. É natural desejar outros da minha espécie. Bem, isso é certamente verdade. Me perdoe, eu falei mal. Ains chamou seus companheiros de Ains ou Algone e se desculpou. Embora ele se sentisse terrivelmente confuso sobre lembrar de seus amigos depois de receber um sermão de um hamster e depois se desculpar por isso. Não pense nada sobre isso. Este te concede meu perdão. Então, vamos abandonar essa brincadeira ociosa e mostrar um ao outro nossa resolução fatal. Ouça bem, ó invasor que profanou meu domínio, oferece tua vida como o sustento deste. Ains sentiu sua motivação se esvaindo. Mesmo que aquela aparência fofa fosse apenas uma fachada, ele ainda não conseguia lutar com seriedade. Não importa como você olhe para isso, ter o governante da grande tumba de Nazarick duelando com um hamster gigante era simplesmente triste. Mesmo se ele o derrotasse, ele teria que pegar o cadáver de um hamster e dizer às pessoas: este é o rei sábio da floresta, a luta foi muito intensa e eu não pude afastá-lo. Como os aventureiros, incluindo as espadas das trevas, veriam isso? Mesmo no melhor cenário, eles simplesmente olhariam silenciosamente para Ains com olhos compassivos. Nesse caso, ele não iria derrotar o sábio rei da floresta, mas capturá-lo vivo para pegar seus cérebros. Nabi, retroceda, disse Ains, forçando alguma aparência de espírito de luta de volta para si mesmo enquanto dava essa ordem. Narberal tinha um olhar de absoluta confiança na vitória de Ains em seu rosto enquanto ela se curvava profundamente e então se retirava para um canto da clareira. Mas sabes que estar em menor número não é impedimento para este?
Não posso fazer algo tão embaraçoso quanto lutar contra um hamster 2 contra 1. Depois de ouvir essas palavras e ver Ainz levantar suas armas em uma posição de combate, o sábio rei da floresta abaixou seu corpo e tensionou todo o seu corpo. Não se arrependa de sua decisão. Agora assuma o comando deste. O corpo maciço chutou com força para fora da terra com um estrondo poderoso e se lançou contra Ainz. O equipamento voador do corpo maciço do rei sábio da floresta teria lançado fora qualquer pessoa comum, se tivesse sido atingido por ele sem usar uma arte marcial. No entanto, Ainz usou as lâminas de suas espadas grandes como escudo e atacou o rei sábio da floresta de frente. Apesar de seu temível poder destrutivo, Ainz ainda resistiu facilmente. Mu! O sábio rei da floresta foi surpreendido pelo imóvel Ainz, e cortou com as garras surpreendentemente afiadas em suas patas dianteiras. Ainz ergueu a espada grande com a mão esquerda para bloquear o golpe e balançou com a espada grande com a direita. Ele não colocou toda a sua força nisso, mas mesmo assim foi um golpe bastante forte. Houve um estrondo, e o golpe de Ainz foi desviado, seu braço dormente com o impacto. Parece que o rei sábio da floresta bloqueou o ataque de Ainz com suas garras, e os dois ataques se separaram após um intenso choque no ar. Bem feito! Mas e quanto a isso? Charme Species. Os efeitos que afetam a mente eram inúteis contra os mortos-vivos. Ignorando o ataque mágico de seu oponente, Ainz balançou suas duas grandes espadas. Houve um som de metal colidindo novamente, e as espadas de Ainz foram desviadas mais uma vez. Ainz estreitou os olhos sobre o capacete. Enquanto isso tinha sido apenas um ataque de investigação, o sábio rei da floresta desviou aquele ataque com sua pele. Parece que sua pele era mais dura do que a maioria dos metais. Não era pele macia e fofa? Foi bastante surpreendente, mas Ainz afugentou esses pensamentos que não tinham lugar em uma batalha. O poder de ataque físico de Ainz seria em torno de um guerreiro de nível 30, em termos de Yggdrasil. No entanto, isso foi muito afetado por feitiços e equipamentos, então ele não tinha certeza. Ainda assim, com isso como base, o rei sábio da floresta tinha o poder de luta de um personagem de nível 30 ou mais. Uma carranca cresceu no rosto ilusório sobre o capacete de Ainz. Nada mal. Muito adequado para treinamento de combate corpo a corpo. Ainz estava certo de que, enquanto ele desse tudo para fora, ele poderia definitivamente derrotar este oponente. Embora ele tivesse que ficar alerta, ainda era um bom treino para ser um frontliner. Ainz continuou balançando suas espadas gêmeas, e o sábio rei da floresta continuou sua hábil deflexão de seus golpes. Em seguida, outro glifo em seu corpo acendeu-se e lançou um feitiço. Cegueira. Ao contrário do anterior Charme Species, este feitiço de cegueira que não afeta a mente poderia ter afetado Ainz. No entanto, Ainz tinha uma habilidade racial que o tornava imune à magia de baixo nível. Portanto, o feitiço desapareceu sem ter efeito. Um símbolo diferente acendeu quando ele usou esse feitiço. Parece que os símbolos em seu corpo representam os feitiços que ele pode usar. Havia monstros lançadores de feitiços em Yggdrasil. Enquanto o número de feitiços que eles podiam usar variava muito de acordo com seu nível e espécie, como uma orientação aproximada, eles podiam usar cerca de 8 tipos de magia. Da mesma forma, o rei sábio da floresta tinha cerca de 8 tipos de tatuagens em seu corpo, então Ainz se sentiu como se estivesse lutando contra um monstro de Yggdrasil. O sábio rei da floresta não percebeu que seu feitiço havia sido resistido e atacou com suas patas dianteiras. Ainz bloqueou com a espada larga em uma mão e contra-atacou com a espada larga na outra. Ele pensou em batalhas anteriores ao lado de seus amigos. Tokme, que empunhava espada e escudo e era um dos maiores guerreiros de Yggdrasil. Nishikienrai, que gerou os gêmeos Kodachis chamados Amaterasu e Tsukuyomi, e ostentava o maior poder de ataque da guilda. O homem também conhecido como no Second Streak, embora esse não fosse realmente o caso, empunhava os Nodachis gêmeos conhecidos como Godslayer Slash Emperor e Takemikazushi MK8, ou Arrior Takemikazushi. E então ele se lembrou do homem corajoso que encontrou recentemente, Gazef Stronoff, o capitão guerreiro do reino. Talvez Ainz tenha viajado para Irhantel disfarçado de guerreiro porque foi movido por aquele homem. Ainz zombou de si mesmo por pensar nessas coisas agora. Não posso deixar minha mente vagar em combate.
Embora certamente haja margem de manobra suficiente para isso, não posso ser descuidado, mesmo que meu oponente seja um hamster. Ele imaginou os incontáveis golpes de espada que seus companheiros haviam feito, e Ainz atacou continuamente, tentando o seu melhor para reproduzir esses movimentos. Ao mesmo tempo, ele usou a espada larga em sua mão esquerda para interceptar os contra-ataques do Rei Sábio da Floresta. Ambos os lados foram para frente e para trás, nenhum dos lados sendo capaz de desferir um golpe decisivo, até que a espada larga de Ainz finalmente violou a defesa do Rei Sábio da Floresta. O cheiro de sangue fresco seguiu a sensação da espada grande perfurando a carne. A espada larga em sua mão direita roçou a pele do sábio rei da floresta, fazendo voar os cabelos. Ele planejou continuar seu ataque com sua espada larga de mão esquerda, mas o sábio rei da floresta sentiu que estava em desvantagem e saltou para longe, pousando a cerca de 10 metros de Ainz. Já ouvi hamsters escaparem de seus ninhos pulando, mas nunca vi um recuar antes. Assim que Ainz começou a se perder em pensamentos após lutar contra o hamster gigante, o rei sábio da floresta abaixou seu corpo. Ainz observou os movimentos de seu oponente com surpresa. O que ele planeja fazer a essa distância? Se for uma carga como agora, vou apenas segurar minha espada para deixá-la se matar. Mas é mais provável que use outro feitiço. O sábio rei da floresta enrolou a cauda atrás dele, mas a julgar pelo seu comprimento, provavelmente não deveria ser capaz de alcançar. Não é isso. Ainz percebeu que ele havia calculado mal. O golpe da cauda no início veio de uma longa distância. Em outras palavras, ele ainda estava ao alcance do ataque pela cauda. Como esperado, a cauda balançou em um arco enorme e amplo, acelerando em Ainz com seu comprimento surpreendente. Ainz bloqueou com sua espada larga de mão direita, e seus olhos se arregalaram de surpresa. Isso acontecia porque a cauda tinha virado em um ângulo reto, usando a espada larga como uma espécie de ponto de apoio. Ele balançou sua espada grande para o lado, com o objetivo de jogar fora a cauda que estava em sua espada. No entanto, ele se atrasou um pouco e a cauda arranhou a placa traseira de sua armadura, causando um impacto em seu corpo. Devido a uma habilidade racial, um ataque como este não teria ferido Ainz, mesmo se a cauda o tivesse acertado com força. No entanto, se alguém pensasse nisso como um jogo de tiro em primeira pessoa, cometeu um grande erro. Agora, somos um por um. Um mero hamster, a raiva cresceu dentro dele. Então, deixe-me tentar um ataque à distância sozinho. Tendo decidido isso, Ainz agarrou firmemente sua espada larga de mão direita. Enquanto Ainz preparava seu ataque, o sábio rei da floresta falou, com sincero respeito. Essa armadura é verdadeiramente incrível. Não, tua força e esgrima são de tirar o fôlego. Tu és verdadeiramente um guerreiro superlativo. Você é um homem de fama na sociedade humana? A força desapareceu de sua mão direita. Em um tom um tanto desapontado, ele perguntou: eu pareço um guerreiro para você? Por que você pergunta? Com o que você se pareceria, exceto um guerreiro? Talvez você possa ser mais bem tratado como um cavaleiro? O sábio rei da floresta. Bem, você foi mal nomeado. Ou melhor, tudo começou a dar errado quando descobri que você era um hamster gigante. Na verdade, era difícil pensar em Ainz como um lançador de magia nesta armadura completa. Ainda assim, ele esperava que algo com o grande título de Rei Sábio da Floresta pelo menos tivesse notado algo errado, ou mostrasse algum sinal de que podia ver através de seu disfarce. O sábio Rei da Floresta deve ter pensado que a imunidade mágica de Ainz era simplesmente resistir ao feitiço por pura força de vontade. Com certeza, defesas especiais como resistência e imunidade eram praticamente a mesma coisa em Yggdrasil, mas pelo menos deveria ter tentado agir como um sábio adequado. No final das contas, ele não merecia o título de rei sábio. Talvez se tivesse sido chamado de hamster gigante, ele não teria tantas esperanças. Quem quer que o tenha chamado de rei sábio deve ter algo errado com ele. Foi uma propaganda enganosa e falsa. Tendo perdido a vontade de lutar, Ainz baixou impotentemente as espadas grandes em suas mãos. O que você está fazendo? Poderia ser. Você pretende ceder antes que a batalha seja decidida? Venha com todas as suas forças. Este é um duelo de morte. As palavras do furioso rei sábio da floresta arrancaram o coração de Ainz.
Felizmente, grandes transtornos emocionais foram suprimidos imediatamente, então ele ainda tinha alguma força restante. É o bastante. Falando com uma voz fria e cristalina, Ainz apontou sua espada larga de mão direita para o rei sábio da floresta e ativou sua habilidade. Desespero Aura V. Como o efeito de morte instantânea era muito forte, ele decidiu reduzir sua potência e, em vez disso, ativou o efeito de medo de desespero Aura I. Um vapor frio de gelar a alma jorrou de Ainz. No momento em que aquela massa de ar frio atingiu o rei sábio da floresta, cada um de seus cabelos se arrepiou e ele rolou com velocidade surpreendente. Tudo o que ele podia ver era seu pelo prateado e sua barriga macia e indefesa. Covarde! Este cede a ti. No final era apenas uma besta. Enquanto ele murmurava cansado em resposta, Ainz caminhou até o rei sábio da floresta, observando sua barriga vulnerável, e então considerou o que ele deveria fazer a seguir. É uma criatura deste mundo, então afugentá-lo seria uma pena. Infelizmente, é apenas um hamster, então devo criá-lo como animal de estimação. No mínimo, devo fazer uso de seu cadáver. Uma das classes de trabalho de Ainz era chamada necromancer. Era uma classe que permitia transformar um cadáver em um escravo morto-vivo, embora a qualidade dos mortos-vivos produzidos dependesse da espécie do cadáver. Os melhores cadáveres eram aqueles de seres poderosos como dragões, enquanto cadáveres humanos podiam se tornar zumbis e esqueletos. Então, dado que o rei sábio da floresta não existia em Yggdrasil, que tipo de morto-vivo seu cadáver faria? Um rei sábio do zumbi da floresta? Vamos matá-lo? Uma voz alegre soou. Ainz se virou e descobriu que Aura apareceu misteriosamente ao lado de Narberal. Se você matá-lo, eu gostaria de sua pele. Parece que daria uma ótima pele. Ainz abaixou a cabeça e olhou diretamente para o sábio rei da floresta, que estava olhando para ele com olhos úmidos e cheios de lágrimas. Seus bigodes se contraíram enquanto esperava com medo que seu futuro fosse decidido. Nesse momento, ele de repente se lembrou das palavras que havia trocado com o rei sábio da floresta. Ainz relembrou a parte sobre amigos. Ainz descobriu que ele estava hesitando. Então, com um suspiro, ele tomou sua decisão. Meu nome verdadeiro é Ainz ou Algon. Se você estiver disposto a me servir, pouparei sua vida. O muito obrigado. Este deve oferecer fidelidade absoluta a ti pela dádiva da vida deste. A vida do sábio rei da floresta será uma oferenda ao grande guerreiro, Ainz ou Algon-sama. Aura olhou para o sábio rei da floresta, que saltou e estava freneticamente prometendo sua lealdade. Parecia haver algo como arrependimento nos olhos de Aura. Assim que deixaram a floresta, eles encontraram os outros, que se alegraram por Ainz e Narberal terem saído ilesos. Apenas Lukrut parecia ter suas dúvidas. Em um tom que combinava surpresa e elogio, Nfirea perguntou a Ainz: você está ileso? Você evitou lutar? Quando Ainz estava prestes a responder, Lukrut interrompeu. Momon-san, o que você trouxe de volta? Você ficou encantado com alguma coisa? Eu lutei contra o rei sábio da floresta e o dominei. Oi, saia. Todos puderam ver o pelo branco perolado do sábio rei da floresta quando ele emergiu das árvores. As espadas da escuridão se reuniram ao redor de Nfirea, expressões chocadas em seus rostos enquanto todos eles davam um passo para trás com as armas levantadas. Bem, é enorme, mesmo que seja um hamster. Embora tivesse olhos redondos bonitos, seu corpo maciço ainda era uma visão assustadora, e era natural que esses aventureiros fossem cautelosos em nome do cliente que estavam acompanhando. Com isso em mente, Ainz decidiu dizer com calma: fiquem à vontade, todos. Eu o dominei para que não ataque descontroladamente e machuque as pessoas. Então, ele se aproximou do sábio rei da floresta, e fez um show ao acariciar seu corpo peludo. É como diz o Senhor. Este sábio rei da floresta é leal ao Milord e é o fiel servidor de Milord. Este jura ao Milord que este não vai incomodá-los, bons senhores. Desta forma, o sábio rei da floresta mostrou sua lealdade a Ainz. Talvez eles estivessem em guarda por causa de seu vasto tamanho, mas como era um hamster fofo para começar, eles provavelmente parariam de ficar nervosos assim que se acostumassem com ele. O problema era como fazer todos pensarem que era o verdadeiro rei sábio da floresta. Essa foi a única coisa que Ainz não tinha ideia de como fazer.
E então, as coisas se desenvolveram em uma direção completamente inesperada. Então este é o rei sábio da floresta. Inacreditável! Que besta majestosa! O que? Ainz olhou para trás e para frente entre Nia e o sábio rei da floresta, verificando se Nia estava zombando dele, mas Nia parecia estar totalmente sério. Uau, o sábio rei da floresta, então as lendas realmente eram verdadeiras. Eu posso sentir sua presença poderosa apenas de pé diante dele. Ginny engasgou. É? Presença poderosa? Uau, isso é incrível. Você realmente conseguiu. Alguém tão forte como você certamente está qualificado para ter Nabi-chan ao seu lado. Se o tivéssemos encontrado, teríamos morrido com certeza. Não esperava nada menos de você, Momon-san. Ótimo trabalho. Enquanto Lucrut, Peter e os outros o elogiavam, Ainz olhou para o rei sábio da floresta novamente. Um hamster gigante. Isso não o lembrava de mais nada. Por que eles ficaram tão intimidados por uma besta como essa? Pessoal, vocês não acham os olhos dessa criatura muito fofos? Seus olhos se arregalaram ao ouvir essas palavras, como se seus olhos estivessem prestes a cair. Parece que essa afirmação foi totalmente absurda. Momomon-san, você acha que os olhos dessa fera são fofos? Claro. Depois de zombar da resposta em seu coração, Ainz magnanimamente acenou com a cabeça, e então ele começou a se perguntar se o sábio rei da floresta havia usado uma habilidade de encantamento passivo. Inacreditável, isso é Momon-san para você. Nia, você olhou nos olhos dele, o que você acha? Eles são olhos cheios de sabedoria, e eu pude sentir o poder desta besta. Não há nenhuma maneira de ser fofo por qualquer extensão da palavra. Ainz olhou pasmo para os outros. Depois de perceber que eles compartilhavam a opinião de Nia, Ainz sentiu sua cabeça girar por um momento. E você, Nabi? Força real de lado, aqueles olhos de aparência poderosa. Não, maneira. Sério? Todos estavam jorrando elogios com olhos brilhantes. Em outras palavras, eles estavam maravilhados com Ainz por ser capaz de chamar indiferentemente os olhos de uma besta como fofos. Ainz continuou olhando para o rei sábio da floresta, mas não havia nenhuma maneira que ele pudesse ver algo próximo de sabedoria neles. Será que meu senso estético mudou também depois de me tornar um morto-vivo? Já que ninguém além dele se sentia assim, era muito provável que tal mudança tivesse ocorrido. No entanto, provavelmente era melhor ter certeza absoluta. A propósito, todo mundo acha que os ratos são fortes. Ratos. Ratos gigantes. Monstros assim não são nada de especial. Você pode encontrá-los nos esgotos de Irantel. Ratos gigantes carregam doenças desagradáveis. Homens-rato também. Uma vez que homens-rato podem resistir a danos causados por tudo, exceto armas de prata, eles seriam qualificados como fortes. Os hamsters não parecem ratos. E o sábio rei da floresta tem uma cauda muito longa. Parece mais um rato do que um hamster. Um intrigado Ainz chegou a uma conclusão. Em outras palavras, este mundo é estranho. Assim como Ainz estava agonizando com questões triviais como as diferenças entre este mundo e o anterior, Nfirea perguntou em um tom de voz preocupado. Mas se você levar este monstro embora, e, portanto, sua esfera de influência, os outros monstros não irão atacar em Vilarejo Carne porque ela não está mais lá para assustá-lo? Ainz ergueu o queixo para indicar o sábio rei da floresta. Ele entendeu a mensagem e disse: por aldeia você quer dizer. Ah, bem, o equilíbrio de poder na floresta agora está um caos. Mesmo que este estivesse lá, este não seria capaz de garantir a sua segurança de forma alguma. De jeito nenhum. Ainz não confortou o chocado Nfirea. Ele apenas sorriu por dentro. O sábio rei da floresta dificilmente é um nome adequado, vamos ver o que posso tirar disso. Assim como Ainz estava pensando em como guiar a conversa, ele podia sentir Nfirea olhando para ele. Ele parecia hesitar entre falar e ficar quieto, e sua boca se abria e fechava como um peixinho dourado. Ainz entendeu a turbulência no coração de Nfirea. Por um lado, ele deve ter querido que Ainz salvasse a aldeia mais uma vez. Por outro lado, Nfirea provavelmente sentiu que era muito problemático e não queria deixar tudo para ele. Enquanto as espadas das trevas discutiam como salvar a vila, Nfirea se decidiu e se dirigiu a Ainz com um olhar sério em seu rosto. Momon-san. Sim?
Secretamente encantado, Ains esperou pelo que Nfirea diria a seguir. A verdade é que Ains sempre teve a intenção de proteger a Vila de Carne, o que era altamente valioso como fonte de informação. No entanto, o importante era se ele poderia lucrar com isso. Já que ele podia enquadrar a coisa como um favor para Nfirea e, assim, torná-la em dívida com ele, era como matar dois coelhos com uma cajadada só. Este era o plano de Ains para compensar o erro de cálculo com o rei sábio da floresta. No entanto, as palavras de Nfirea excederam em muito as expectativas de Ains. Momon-san, por favor, deixe-me entrar na sua equipe. Quero proteger Henri Carne Village, mas não tenho forças para o fazer agora. Então, eu quero ficar mais forte. Quero descobrir o segredo da sua força, Momon-san. Não me importo se for só um pouquinho. Porém, não posso contratar um excelente aventureiro como você por um longo prazo com a quantidade de dinheiro que tenho. Então, por favor, deixe-me entrar na sua equipe. Tenho alguma confiança em minha habilidade como fitoterapeuta, mas estou disposta a carregar bagagens e fazer outros trabalhos braçais. Por favor, deixe-me fazer isso, eu imploro. Assim que Ains estava piscando suas pálpebras inexistentes, Nfirea continuou. Sempre pesquisei conhecimentos em herbologia. Não pensei muito nessa decisão porque minha avó e meu pai eram fitoterapeutas. Mas agora descobri o caminho que quero seguir, e não é como fitoterapeuta. Então, você quer se tornar um grande lançador de magia e proteger a Vila de Carne? Sim. Nfirea parecia ter mudado sua atitude juvenil e olhou diretamente para Ains, seus olhos cheios de uma resolução viril. Em Yggdrasil, havia um fluxo interminável de candidatos procurando ingressar na guilda Ains ou Algon. A maioria deles queria fazer isso para ganho pessoal, pensando que lucrariam se ingressassem em uma das guildas de melhor classificação do jogo. Eles não pensaram no que poderiam fazer pela guilda, mas no que a guilda poderia fazer por eles. Além disso, havia quem quisesse se infiltrar na guilda para roubar suas informações e itens raros. Por causa disso, a Ains ou Algon não aumentou seu número muito além de seus membros fundadores. Eles tiveram o cuidado de não permitir que seu trabalho árduo e esforço fossem pisoteados por outros. Ainda assim, esse era o desejo simples e puro de um homem que nada sabia sobre a guilda chamada Ains ou Algon. Sua maneira equivocada de pensar era bastante revigorante. Ains riu, longo e alto. Sua risada era leve e alegre. Então, quando ele terminou, ele removeu o capacete e fez uma reverência profunda. Ele podia ouvir Narberal respirando fundo ao fundo. Ações como essa não combinavam com o mestre de Narberal, o governante supremo da grande tumba de Nazarick. Ainda assim, Ains sentiu que tinha que fazer isso, sem qualquer hesitação sobre se era certo ou adequado. Ele não achava que reverenciar um jovem de apenas metade de sua idade fosse vergonhoso. Não havia malícia na risada de Ains, mas Ains agora sabia que ele não deveria ter feito isso. Ele ergueu a cabeça para enfrentar o surpreso Nfirea. Perdoe-me por minha risada. Isso foi um erro da minha parte. Mas gostaria que você entendesse que não estava rindo da sua determinação. Para se juntar à minha equipe, você deve atender a 2 critérios. No momento, você conheceu apenas um deles. Portanto, sinto muito, mas não posso deixar você entrar. A condição oculta era que mais da metade dos membros atuais da guilda aprovassem o membro em potencial. Portanto, mesmo se Ains concordasse, ele não poderia adicionar membros à guilda por conta própria. No entanto, Ains ficou satisfeito com a lealdade que os guardiões de Nazarick mostraram a ele depois de vir a este mundo, e de bom humor, ele continuou. Eu entendo como você se sente, e vou lembrar que você desejou fazer parte da minha equipe. Quanto a proteger esta aldeia, exercerei todo o meu poder para ajudá-lo. No entanto, posso precisar de sua ajuda. Sim. Por favor, estou ansioso para ajudar. É assim, é assim. Enquanto Ains estava assentindo, ele encontrou o olhar de Nia. Ele parecia estar gostando do show, o que fez Ains se sentir um pouco envergonhado. Então, discutiremos esse assunto mais tarde. Antes disso, tenho uma história interessante para contar a todos, sobre a domesticação do rei sábio da floresta.